Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o relé de sobrecarga. Então se liga. Mais uma vez eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e se gostar desse vídeo, deixe seu like. Estes dispositivos são usados principalmente para a proteção de motores elétricos contra sobrecarga. Vamos ver eles de uma forma mais detalhada? Os relés de sobrecarga são dispositivos usados em conjunto com contatores. Servem, como nós falamos, para a proteção de motores elétricos contra sobrecarga, uma das principais funções dele. Você vai encontrar esses dispositivos com faixas de ajuste de corrente. Esse aqui, por exemplo, é um de 6,3 até 10. Dependendo da corrente que você vai utilizar, você seleciona e a partir da corrente selecionada é que ele vai trabalhar. Ele é um dispositivo que, apesar de proteger os motores, por exemplo, contra sobrecarga, não interrompe o circuito. Nós temos aqui a parte de carga e temos contatos. Como é que funcionam esses contatos? Nós podemos ver aqui a indicação desses contatos de NC e NO, que seria o Normally Open e Normally Closed, que seria normalmente fechado e normalmente aberto. Quando esse relé atua, o que é fechado abre e o que é aberto fecha. Então você precisa utilizar os contatos dele para sinalizar e para fazer o seccionamento da alimentação. Ele não tem essa capacidade, ele apenas detecta e tem essas partes para sinalização. Tem também partes para teste. Depois de instalado eu consigo fazer o teste, você consegue ver pela essa parte verde que acaba levantando aqui. E eu tenho opções de trabalhar com ele manual ou automático. Nós vamos ver isso aqui detalhadamente numa montagem, como é que funcionaria. Funcionamento interno. Ele é bem idêntico a um vídeo que nós fizemos aqui sobre disjuntores, vou deixar o card na tela. Ele também trabalha com bimetálicos, porém aqui ele vai ter um bimetálico em cada um dos contatos. Bimetálico, nós já falamos, são dois metais com coeficiente de dilatação diferente, então quando ele aquece, ele vai tender a fazer um movimento como esse. Então quando os bimetálicos se movimentam, eles atuam nessa peça aqui, fazendo atuar os contatos. Como é que eu vou saber que isso funcionou? Através desse pino verde que está aqui, ó, logo ao lado desse pino azul. Vou fazer ele movimentar novamente. Isso, ele saliente aqui, indica que houve o acionamento do meu relé de sobrecarga. Os contatos, como nós falamos, abertos se fecharam e os fechados abriram, eu preciso tomar as providências com esses contatos para interromper a alimentação. Mas vamos ver como é que ficaria isso em uma montagem prática? Como nós falamos, o relé de sobrecarga trabalha em conjunto com um contator. Esses três contatos aqui são exatamente para conectar na parte de carga do meu contator. Alguns modelos, vai depender muito do fabricante, vem, por exemplo, com esse cabo, onde eu tenho o A2 da bobina do contator. Ao ligar lá, eu simplesmente estou transferindo o A2 para cá. Porque muitas vezes, quando eu faço a montagem, eu não vou ter acesso a esse ponto no contator. Para fazer uma montagem básica de comandos elétricos, eu teria que ter um botão liga, um botão desliga e um contato de selo. Nós temos um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui na tela. Porém, aqui nós não vamos utilizar esses dispositivos. Nós estamos utilizando apenas o contato aberto do relé para poder sinalizar uma sobrecarga e estamos usando o contato fechado para interromper o contator. Como nós falamos, ele precisa de um outro dispositivo para fazer isso. Vamos ver como é que ficou a montagem então? Vamos acompanhar no diagrama que está entrando na tela. Eu tenho três condutores aqui simulando a minha parte de carga. É aqui onde nós vamos colocar a corrente incompatível com o que está com o relé para fazer ele atuar. E eu simplesmente peguei o contato aberto desse relé de sobrecarga e liguei a esse sinalizador. Todas as vezes que o relé de sobrecarga atuar e esse contato fechar, eu vou ligar o sinaleiro me avisando que eu tenho uma situação de sobrecarga. Poderia ser uma sirene, poderia ser uma entrada de um PLC para fazer algum outro tipo de função. O que você pode fazer aqui tem várias opções. Nós estamos fazendo uma mais simples para que você entenda. E como é que está aqui a parte do contato fechado? Eu tenho uma das fases vindo direto no A1 da minha bobina, a outra fase eu passei pelo contato fechado e fui no A2. Todas as vezes que o relé de sobrecarga atuar, ele vai abrir esse contato e vai desligar o meu contator. Foi o que nós explicamos. Ele não tem a capacidade de abrir os contatos. Eu preciso que algum outro dispositivo faça isso. Vamos ver então como é que vai funcionar isso na prática? Vamos ao nosso primeiro teste. Nós vamos fazer circular uma corrente
por volta de 20 amperes e ele está selecionado, o meu relé de sobrecarga está selecionado para 10. Ele vai ter um tempo, relés de sobrecarga tem curva, vou estar entrando uma curva aqui na tela que é a curva desse tipo de relé, semelhante à curva de disjuntores. Nós temos um vídeo sobre isso, vou deixar o card na tela também para você acompanhar. Então, eu vou selecionar aqui a corrente de 10 amperes, passado um tempo ele vai atuar e vocês vão acompanhar como? Através do pino verde que vai levantar e também através da sinalização. Porém, ele tem duas funções. Nós falamos que ele tem a função manual e automático. Como é que funciona isso? Nesse momento agora, eu estou virado aqui a seleção para a parte escrito H, que seria manual. Aqui seria o automático. Nós vamos deixar no H e vamos ver como é que funciona no dispositivo nesta seleção. Eu vou ligar agora, nós vamos acompanhar a corrente elétrica através do multímetro aqui. Meu contator já ligou, eu tenho uma corrente de 22 amperes, vai decorrer um tempo e ele vai atuar em sobrecarga. Passado o tempo, então, que está dentro da curva do dispositivo, ele atuou, a gente consegue ver aqui pelo pino verde que levantou. Eu não tenho mais a corrente na carga, porque o contator foi desligado e eu tenho a sinalização. Como eu estou no modo manual, tudo vai permanecer como está até que eu venha aqui e pressione esse botão. A partir do momento que eu pressionar esse botão, tudo volta. Se eu pressionar aqui agora, por que ele não está voltando? Porque o bimetálico ainda não voltou à sua forma original. Enquanto isso não acontecer, mesmo que eu aperte aqui, ele não vai voltar a funcionar. Passado então alguns minutos, se eu vier agora ao botão e apertar, ele entrou em funcionamento novamente. Isso não aconteceria se eu tivesse botões liga e desliga, mas aqui, como nós falamos, a montagem é mais simples. Então, que fique claro, todas as vezes que eu estiver na função manual, eu preciso voltar ao dispositivo para fazer o reset e voltar o meu sistema à condição normal. Vamos ver agora como é que ficaria no automático? Agora eu vou selecionar aqui no modo automático e nós vamos fazer o mesmo teste. Vou ligar meu disjuntor, meu contator já ligou e eu já tenho uma corrente acima de 20 amperes circulando. Vamos ver o que vai acontecer. Passado então perto de 1 minuto, ele atuou, eu tenho aqui a sinalização, tenho o corte da corrente elétrica pelo contator e agora eu não preciso mais pressionar. Vamos esperar aqui algum tempo, assim que o bimetálico voltar para a sua posição, ele vai ligar automaticamente. Automaticamente ele já ligou novamente, corrente passando, bimetálico já voltou à posição, e ele vai entrar em um ciclo novamente, entrar em sobrecarga e atuar novamente, como aconteceu aqui agora. Quais são as desvantagens de um sistema como esse? Suponhamos que eu tenho o contator sendo acionado por uma boia. É uma bomba que alimenta uma caixa d'água. Todas as vezes que não tem água, ela está solicitando isso. Se eu entrasse em sobrecarga e estivesse no automático, eu ficaria nesse ciclo de sobrecarga várias vezes e poderia queimar meu motor. Então, tem certas vantagens e desvantagens. Existem aplicações em que pode ser necessário que isso aqui seja feito o rearme automático, mas é muito importante ficar ligado nessa diferença entre uma função e a outra. Essa foi mais uma dica da Electricity, de um dispositivo muito simples, mas muito utilizado pelo eletricista no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.